ouvindo Conquista de Todos pela Rádio Brasil FM. Uma decisão judicial através de liminar mantém a central de abastecimento de Vitória da Conquista aberta. Neste momento nós vamos conversar ao telefone com o doutor Ayrton Coelho, que é o advogado que representa a Catas, e também a contadora Josana Mota, que também representa a Associação dos Comerciantes Atacadistas Hortifruti Granjeiros do Ceasa de Vitória da Conquista. Inicialmente, nós vamos conversar com a Josana. Josana, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Conquista de Todos. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a você, Elton. Gratidão pelo espaço. Desde o primeiro momento que estivemos aí, foi muito esclarecedor para a comunidade. E a vitória foi uma vitória na guerra, não é? Muita guerra, muita luta, mas a sociedade ganhou. Quem ganhou essa luta foi a sociedade por uma justiça social mesmo. Como é que você, Josana, recebeu notícia desta decisão do juiz Reno Viana Soares? Aí é o meu doutor Ayrton Coelho que vai narrar sobre a decisão judicial. O doutor Ayrton é o nosso advogado e toda essa questão jurídica realmente eles têm acesso e o doutor Ayrton pode estar versando melhor para você. Doutor Ayrton e o doutor Gabriel de Cássia foram assim muito essenciais para esse momento, uma tese de ouro. E doutor Ayrton, boa noite, muito bom trabalhar com você, muito confortável trabalhar com advogados tão competentes como você e doutor Gabriel, doutor Ayrton. Boa noite, dona Josana, boa noite, seu Elton, boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, eu queria agradecer tanto o Elton por essa oportunidade de estar aqui, batendo um papo com vocês. O pessoal da diretoria e da Catarse tem dado um apoio muito grande a todos os entes do acontecimento. A decisão de Dr. Reno foi bem justa e ainda bem que a gente conseguiu essa liminar, pois os associados estavam com um sofrimento muito grande com toda essa situação, toda essa incerteza. E aí o judiciário veio informando que como a gente tem a autorização do Corpo de Bombeiros, tem o laudo da Vigilância Sanitária informando que o grau de risco sanitário ali é muito baixo, então não tem nenhuma justificativa de estar mantendo fechado. Mandou a gente reabrir de forma legal, com autorização judicial, que a Prefeitura não pudesse emitir nenhum ato contra a associação, contra a central de abastecimento, e aplicando, caso seja descumprido essa determinação, uma multa de R$5.000. Aí teve algumas indagações sobre um possível recurso da Prefeitura sobre essa decisão judicial. Como toda decisão judicial, cabe recurso. E isso aí, assim, é a resposta que eu tenho dado para todos. A resposta da Prefeitura sempre foi que ela tomou a atitude de fechamento da central de abastecimento, da interdição, por uma determinação do Ministério Público. Apesar da gente não concordar que foi uma determinação e sim uma recomendação, hoje a informação que a Prefeitura tem é que se ela seguisse a recomendação, ela tinha que fechar. Então agora ela já cumpriu com o papel que ela fala que foi obrigada. Recorrer dessa decisão não é uma obrigação dela, ela faz se ela estiver descontente com a decisão, então vai ser um ato discricionário da Prefeitura, do procurador, para estar fazendo esse recurso. Doutor, explica para o nosso ouvinte, assim, juridicamente, a Prefeitura tomou essa decisão de fechamento mediante recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia, né, que optou por essa interdição. Como é que o senhor avalia essa decisão da cúpula do município? Olha, Elton, essa decisão da Prefeitura, a gente chamou assim de uma decisão um pouco um tiro no pé, uma decisão muito errada. A justificativa dela sempre foi que o Ministério Público tinha determinado o fechamento, mas, juridicamente falando, o Ministério Público ele é um fiscal da lei. Então, ele recomenda que os órgãos façam alguma atitude, tomem alguma atitude. A Prefeitura ela tem a discricionariedade dela aceitar a recomendação e colocar em prática ou não. A gente tem aí visto várias recomendações do Ministério Público que não são seguidas. Então, a atitude da interdição da central de abastecimento
é sim uma responsabilidade da prefeitura, é uma decisão dela. Não, o ato do Ministério Público não força uma decisão, não foi uma ordem judicial. O Ministério Público está para recomendar. Ele recomendou a interdição com base na denúncia que ele recebeu por uma outra empresa, e essa recomendação não foi ouvida a Catarse, que é a responsável pela Central de Abastecimento da Juraci Magalhães, em nenhum momento. Então, ele tomou a decisão dele com base apenas da denúncia. A Prefeitura, da mesma forma, não abriu prazo para a Catarse em nenhum momento, tomou a decisão de interdição, mas a responsabilidade toda da Prefeitura. Doutor Ayrton, quais foram os passos, a linha de argumentação que vocês utilizaram para requerer essa liminar para manter a Catarse aberta? Olha, Elton, a gente tinha vários argumentos, várias questões, vários atos para ser discutidos da interdição, mas o que eu entendo que pesou e de forma bem clara foram duas questões principais. Sim. Duas ou três, né? O Ministério Público, na argumentação dele, ele fala que existia um risco de incêndio dentro da central de abastecimento pela falta de alvará do Corpo de Bombeiros. Quando a gente enviou essa autorização para o Judiciário falou, poxa, se eles estão argumentando que existe um risco de incêndio pela falta de alvará, e agora eles estão me informando, trazendo ao Judiciário, que existe uma autorização do Corpo de Bombeiros, que é o órgão responsável por essa verificação, essa argumentação já caiu por terra. A Vigilância Sanitária, que é o órgão municipal, eles deram um laudo dentro do próprio procedimento do Ministério Público, informando que o grau de risco sanitário que envolve dentro da central de abastecimento é um risco baixo. Não existe um grande risco de doenças transmissíveis por alimentos. E ele vem fundamentando, com o parecer técnico da Vigilância Sanitária, essa possibilidade de qual risco, qual o grau sanitário. E isso foram as duas partes principais para que o juiz decidisse a favor da central de abastecimento, da Catarse. E outro ponto também que o juiz levou muito em consideração foi que o ato que fez a Prefeitura tomar essa atitude de fechamento foi um termo de ajustamento de conduta fechado com um empreendimento concorrente. Então, para o Judiciário, é muito estranho a Prefeitura fechar um termo de ajustamento de conduta com um órgão, com uma empresa concorrente, a Catarse, para fechar a Catarse. Não faz muito sentido, é no mínimo estranho. O juiz determinou a reabertura imediata da central de abastecimento. A nossa reportagem apurou que até o momento a Prefeitura não se manifestou sobre o assunto. O senhor já falou sobre isso, mas eu gostaria de voltar a esse tema novamente. O senhor acredita que pode haver uma contra-manifestação da Prefeitura, doutor Ayrton? Olha, Elton, assim, juridicamente falando, a gente espera que tenha um recurso, porque quando a gente lida num processo judicial, a parte vencida normalmente entra com recurso. No caso em particular, a gente tem a manifestação da Prefeitura informando que o ato dela foi vinculado a uma determinação do Ministério Público. Então, se a Prefeitura me fala que o ato dela é vinculado à manifestação à determinação do Ministério Público, e a partir de agora o ato já foi tomado, eles não precisam recorrer. Mas isso aí é uma escolha da prefeita. Eu acredito que quem tomará essa decisão será ela. Então, se houver um recurso, foi por mando dela. Se não houver, com certeza também foi por mando dela. Doutor, evidentemente, o senhor se cercou de elementos jurídicos e elementos, digamos assim, empíricos, né, de informações do local. Quando foi justificada a interdição da Catarse, um dos motivos alegados pela Prefeitura foi a manutenção da integridade física de produtores e consumidores que frequentariam o local, já que as instalações não atenderiam aos critérios exigidos pelos órgãos de fiscalização e segurança. Como é que o senhor avalia este argumento? Elton, assim, todo ato que foi realizado pela Prefeitura, ele foi realizado de forma surdina e, assim, uma sexta-feira, umas 5h40 da tarde, onde há uma semana atrás a gente estava lá enfrentando esse problema. No momento que eles chegaram lá,
eles sequer adentraram as dependências da associação. Eles foram na porta, interditaram, da porta saíram. Então, não houve uma fiscalização de que os secretários ou os agentes responsáveis naquele momento, adentrassem as dependências da associação, olhassem se existe realmente esse problema a ser enfrentado, esse risco à integridade dos comerciantes como dos consumidores. Então, eles teriam visto que isso aí não existia. Mas não foi o que aconteceu. Então, como tudo aconteceu de forma diferente do padrão, fora do padrão, a gente viu que essa justificativa deles não faz jus à realidade. Uhum. Outra coisa também é que a municipalidade, a prefeitura alegou que a entidade, a Catarse, não fazia nenhum movimento no sentido de atender as exigências, embora a prefeitura, adotasse providências administrativas para que a Catarse promovesse melhorias estruturais. O que o senhor também avalia desse tipo de argumento, doutor? Olha, Elton, eu fico preocupado com esse tipo de notícia porque nós temos protocolos de praticamente todos os meses, onde a gente vem representando assim, o que vinha acontecendo, solicitando reuniões, solicitando o andamento de todas as questões. O nosso protocolo da vigilância sanitária foi do ano passado. Então, assim, a gente vem andando nesse período, do final do ano passado para cá, todo documentado junto à prefeitura. Então, não faz nenhum sentido a prefeitura dizer que não estava tendo movimentação. A própria vigilância sanitária, em uma entrevista que o coordenador deu na TV Sudoeste, eu não sei precisar o mês específico, mas ele mesmo fala que a Catarse ela vem se adequando com o projeto aprovado, ele determinou que fossem feitas modificações do projeto, foram realizadas, o projeto já foi determinadamente aprovado, tem sido executado e fiscalizado. Inclusive, a Secretaria de Saúde, por mais que ela participou da interdição, ela se demonstrou sempre aberta a receber a gente e resolver. A partir do momento da interdição, esse contato foi cessado. As portas da prefeitura praticamente se fecharam para a Catarse e a gente não conseguiu mais um andamento. Isso de sexta-feira passada para cá. Mas antes disso, a porta da Secretaria de Saúde estava aberta, as tratativas estavam abertas. Assim, o secretário e o coordenador da Vigilância Sanitária, ele não nos deixa mentir, esse for entrevistado também. Então, assim, não faz nenhum sentido as secretarias ou a prefeitura dizer que não existia uma mobilidade da Catarse na resolução do problema. Doutor, a gente percebe que o senhor está bem informado sobre o assunto, o senhor está bem calçado. E outra coisa que se disse é que a Catarse não teria permitido à administração municipal identificar os pequenos produtores que trabalham no local e pudesse pôr em prática um plano de relocação dos trabalhadores. O que o senhor acha disso? Elton, essa informação ela é muito vaga e bem confusa. Por quê? Esse pessoal, esses agentes da prefeitura, eles foram na Catarse, foram recebidos, foram atendidos dentro da sala de reuniões da Catarse. Mas eles não falaram lá o que eles foram fazer, ou o que eles precisavam de informação. Eles simplesmente pediram a lista dos produtores rurais, se eu não me engano, da agricultura familiar da Catarse. A Catarse, ela tem corpo jurídico, ela viu que ela ia dar informações de associados que não tinham autorização para dar essa informação, e a Lei Geral de Proteção de Dados não permite que a Catarse simplesmente pegue as informações e passe para um terceiro, sem saber o motivo, sem saber porquê, sem saber para onde vai. Então, assim, o que faltou dentro desse momento aí, que a gente só ficou sabendo o que eles queriam após a nota por não ter cumprido o quanto determinado, eles precisariam oficiar a Catarse para entregar essa documentação, essas informações. Entendeu? E a gente não sabia nem o que eles estavam querendo. Entendi. Nós estamos aí ouvindo o doutor Ayrton Coelho, ele que é advogado da Catarse. Doutor, e agora? Quais os próximos passos da associação? Elton, a gente precisa, a todo custo, sentar com a prefeitura e regularizar. É o que a Catarse precisa.
A gente já tem muito feito, nós temos condições hoje de ter todos os alvarás de forma provisória e um termo de ajustamento de conduta para cumprir o que for determinado. O que a Catarse precisa é a abertura das portas da Prefeitura para a gente sentar, ver o que falta fazer e realizar. A gente estabelecer um prazo para a realização e colocar em prática. A gente não precisa estar de forma irregular. A gente precisa que a Catarse seja tratada assim como todas as empresas, com um prazo para regularização, com um prazo para emissão de alvará, e que de forma amigável a gente resolva toda essa situação. A gente tem que entender que isso aí não trata de uma empresa com um funcionário, com uma empresa simples. Ali trata de mais de 5 mil, 6 mil famílias. São pessoas que sobrevivem daquilo ali e só tem aquilo para fazer. Entendeu? A gente precisa que seja visto dessa forma. Conosco também está a Josana Mota, ela que é contadora e representa a Catarse. Josana, pelo que o doutor Ayrton disse, né, mesmo depois da decisão judicial, não houve aí uma abertura no sentido de que a prefeitura pudesse os receber, e tampouco depois daquela sua entrevista em que você fez um apelo aqui. Me parece isso, não é, Josana? Exatamente. Em todo tempo eu venho versando na minha fala sobre a Catarse estar de portas abertas. Eu acredito que o poder da caneta está na mão da nossa prefeita. Eu acredito na sensibilidade dela, continuo acreditando. Mas é preciso abrir as portas da prefeitura. As portas da Catarse sempre esteve aberta para a prefeita, inclusive tem vídeos com ela lá dentro, verificando as instalações, falando com todos. E, infelizmente, a porta da Catarse foi fechada, né, pela prefeita. E, assim, nós esperamos agora que com essa decisão cumpra-se tudo que tem que ser cumprido, e nós também, todo o tempo, falamos o quê? Estamos aqui, prefeita, para cumprir. Estamos para sentar, negociar, e eu até falei, em janeiro, o doutor Ayrton está aí para também atestar o que eu falo, a prefeita colocou todos os secretários à nossa disposição. Ela fez a parte dela, ela fez sim. Será que foram os secretários que não fizeram a parte deles? Porque Vigilância Sanitária anda lado a lado com a Catarse. Em todo o tempo fomos lá, fomos bem recebidos, como o doutor Ayrton falou. Qual outra secretaria que talvez não abriu as portas? Então, assim, nós estamos aqui, como eu sempre falei, não queremos jeitinho. Temos toda a documentação, como o doutor Ayrton afirmou aí, para termos os nossos alvarás de forma provisória, assinar o termo de ajuste de conduta. Essa foi a fala de todos nós, tanto do corpo jurídico, como eu, como contadora e responsável pela associação. E assim, eu lutei em todo o tempo para mostrar realmente que a Catarse, ela sempre esteve atenta à necessidade de regularização. E volto a afirmar, quando a Catarse, em 2021, a Catarse protocolou, mas a prefeitura, que sempre foi a responsável de quando alocou todos os produtores lá, o que aconteceu? Ela não se adequou. Então, quando era de responsabilidade dela, ela não adequou. Ela deveria ter adequado mesmo antes de ter instalado esse pessoal lá. Então, os termos de ajuste de conduta, quem não cumpriu foi a Prefeitura de Vitória da Conquista, ao longo dos anos. E ainda um detalhe muito importante que eu quero deixar aqui. A agricultura familiar, há 15 anos, ela é acolhida pela Catarse. A central de abastecimento hoje que acolhe o agricultor familiar. E muitos deles hoje me abraçaram dizendo que bom que nós conseguimos ficar aqui. Não é lá que eles têm que ficar, a prefeitura tem que entender. É um governo de pessoas, então escute as pessoas, prefeita. O seu lema é governo para pessoas. Então as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser respeitadas. E o agricultor familiar, ele quer continuar lá. Vamos desenvolver projetos juntos, vamos fortalecer a nossa agricultura familiar, vamos colocar os nossos agricultores familiares para entregar, para vender, para merenda escolar.
que é destinado 30% do recurso público para a agricultura familiar. Vamos fortalecer esses pequenos agricultores, vamos nos unir, vamos unir forças, prefeitura, a Catarse, governo do estado. O nosso governador, ele é uma pessoa que nasceu na agricultura familiar. E eu tenho certeza que o olhar dele está voltado para o agricultor familiar e vai fortalecer tanto a Catarse como o agricultor familiar. E assim, estamos abertos e vamos continuar de portas abertas, atendendo toda a comunidade, portas abertas para receber os nossos secretários, para verificar tudo que foi já regularizado e vamos, sim, juntos, ter o nosso alvará. Nós precisamos dos nossos alvarás, precisamos, prefeita, do nosso termo de ajuste de conduta. É uma luta social, eu quero repetir aqui. Não foi uma luta isolada de Josana, do jurídico, mas foi uma luta social. E venceu. A justiça social hoje, ela está de festa, porque realmente a justiça social aconteceu através de um juiz que teve a sensibilidade de analisar papéis e de verificar realmente que nós estamos nos regularizando. Josana, eu fiz essas perguntas e é interessante observar que você frisou várias vezes que a associação está aberta. O doutor Ayrton também disse isso. Então eu fiz algumas perguntas para vocês porque, principalmente numa entrevista coletiva que foi feita com a cúpula do município no sábado, dia 3, seguinte à interdição, o que pareceu que havia uma certa má vontade ou não interesse da associação em promover as mudanças que tanto a Justiça e o município estavam pedindo. E aí agora você reforça que sim, a associação sempre esteve aberta ao diálogo, Josana. E buscando, quantas vezes nós batemos na porta da prefeitura, temos muitos documentos protocolados. Então, assim, eu sempre digo, contador e advogado vive de quê? De documento. No momento que a secretaria esteve lá para buscar a relação dos nossos agricultores familiares, ela não levou nenhum ofício. Então, a gente precisa respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acredito que a administração pública municipal, ela tem assessoria para versar para a prefeita sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós hoje não podemos estar fornecendo dados de ninguém se não tiver a autorização desse indivíduo para estar passando as informações. Detemos informações? Detemos sim, mas nós somos responsáveis. Nós somos uma associação que tem um corpo técnico, contábil, um corpo técnico jurídico ativo e, diga-se de passagem, de qualidade. Então, assim, estamos abertos sim, mas o agricultor familiar, ele quer ficar lá. É tanto que abriu-se portas, anunciou e ninguém foi lá fazer nenhum cadastro. Então, prefeita do governo para o povo. Escute o povo, escute o agricultor familiar. E a sociedade reagiu. E a justiça social hoje foi feita. Nós agradecemos a Deus, porque nós nos unimos em oração na porta do SEASA, da Juraci Magalhães. Exatamente hoje tem 8 dias. Foi uma semana de muito desgaste, de muita luta, de muito choro. Mas a vitória veio. E veio muito linda, com uma tese com os nossos advogados, doutor Ayrton, doutor Gabriel de Cássia, com uma tese de ouro, porque realmente faz uma advocacia séria. Então, os nossos advogados, eu quero parabenizar você, doutor Ayrton. Você brilhou em todo o tempo, bem sereno, e dando uma resposta para a diretoria, uma segurança para a diretoria. Em nenhum momento houve, assim, dizer, não, isso não é possível. Colocando sempre o que poderia vir de pior e o que poderíamos conquistar. E a resposta veio da conquista. Parabéns a você, doutor Gabriel de Cássia, e também a doutor Fernando Mussi, pelo grande empenho de vocês três. Josana, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. E, doutor Ayrton, para a gente finalizar, o senhor acredita que, como Josana disse, foi uma luta social? O senhor acredita que toda a comoção popular que surgiu em torno desse tema também contribuiu para o desfecho dessa liminar, doutor? Elton, eu não posso dizer com certeza, mas eu acredito que qualquer um que estivesse no lugar de doutor Reno nesse momento, se ele tinha consciência da situação,
se ele estava ciente do que estava acontecendo, com certeza a questão social foi considerada. Não tem como uma pessoa fechar os olhos para o que está acontecendo na sociedade e simplesmente dar uma sentença sem analisar essa questão. A gente está tratando o Dr. Reno como uma pessoa, um ser humano, não é uma máquina, não é um robô. Então, ele com certeza, se ele tinha ciência do que estava acontecendo, isso aí foi considerado. Muito obrigado, doutor Ayrton Coelho. Uma boa noite para o senhor. Eu agradeço muitíssimo a forma muito gentil que o senhor atendeu a nossa reportagem. Muito obrigado. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, Elton. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, dona Josana. Muito obrigado aí por todos os elogios. E essa conquista, com certeza, foi em conjunto. Josana, muito obrigado. Uma boa noite para você. Como você disse, né? Hoje uma sexta-feira com emoções bem diferentes daquela passada. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, viu? Por ter essa reportagem séria e nos ouvir nesse momento tanto de desespero como de agradecimento. Um abraço a todos os associados da Acatace que está ali nos ouvindo, a todo agricultor familiar, a todo trabalhador da Acatace e a todos os ouvintes da Brasil FM. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. 6h36, nós conversamos aí com a contadora Josana Mota e com o advogado Ayrton Coelho. Ambos representam em seus ofícios a Acatace.